Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre a Casa do Dragão aqui no canal. E dessa vez eu vou fazer a review do 8º episódio da primeira temporada. Vale lembrar que esse vídeo aqui contém muitos spoilers, então se você não curte um spoiler e não assistiu ainda o 8º episódio, não tem problema. Assiste o episódio, depois volta aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa review. Se você já assistiu ou não tem problema nenhum com spoilers, continua que você também vai gostar com certeza. Dito isso, dado esse recado, já vou começar a fazer a minha review. Se você está aqui no canal pela primeira vez, se prepara que tem muita emoção. Às vezes eu dou aquela embolada, até porque quem me conhece sabe que esse universo de Game of Thrones mexe muito comigo e esse 8º episódio mexeu demais comigo, até porque ele foi muito, mas muito emocional. Eu confesso para você que eu esperava um pouco mais dele, principalmente depois do 7º episódio, que foi Game of Thrones raiz, mas eu confesso que a emoção que rondou todo o episódio me deixou muito feliz de ter visto ele. Eu me emocionei em alguns momentos, eu gostei de muita coisa que aconteceu, principalmente porque esse episódio já preparou a Guerra dos Tronos que vai acontecer. Inclusive a promo do 9º episódio já saiu e já deu uma amostra disso. Eu vou fazer a análise dessa promo do 9º episódio e se ela não tiver no ar ainda não tem problema, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, aperta o sininho para receber a notificação e se já tiver no ar, o link dela vai estar na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. Recado dado, vamos à review, até porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando. Eu já vou começar comentando o início do episódio, pois mais uma vez ele dá um salto temporal, né? Mais uma vez a série dá aquele salto temporal e o episódio já deixa muito claro isso. Inclusive eu li algumas coisas que esse é o último salto temporal da série. Não sei se isso é verdade, até porque a série deu uma acelerada muito grande nessa primeira temporada. Algumas coisas poderiam ser muito bem trabalhadas, mas esse último salto temporal é até entendível, até porque o que era para acontecer com as crianças ainda pequenas já aconteceu, e esse salto temporal traz os filhos, né, da rainha Alicente e da Rhaenyra mais velhos, estão na fase de adolescentes. O Aegon está casado, até porque eles casavam muito novos ali, mas dá pra ver que eles ainda são jovens, ainda tem aquela coisa da juventude, e eu confesso que eu gostei disso, até porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu curto uma série teen, então esse universo, né, esse ambiente adolescente barra jovem que apareceu, me chamou muito a atenção. Mais uma vez, o personagem que eu mais gostei, provavelmente é o mais odiado para quem é fã dos livros de Game of Thrones, que é o Aemon, mas eu confesso que eu gosto muito do estilo do personagem. Algumas coisas que eu já li sobre ele provavelmente vão me fazer odiar ele em algum momento, mas até agora o personagem mais interessante para mim é ele, junto com o Daemon. Inclusive os dois se parecem muito e todos os momentos dele nesse 8º episódio foram muitos, mas muito interessantes. Uma coisa que não mudou nada nesse salto temporal são as intrigas e as confusões ali na Casa Targaryen. Se colocar aquela trilha sonora de A Grande Família, vai cair muito bem, porque dá pra ver que ninguém tá se dando bem ali naquela casa. Existe muita briga. A rainha Alicente fazendo de tudo para que o filho mais velho dela, que é o Aegon, chegue ao trono, mas dá pra ver que o Aegon não quer isso, ele só quer farrear, ele é bem problemático, mas esse clima que a rainha deixa de golpe acaba deixando um clima muito pesado, e todos os momentos que reuniu a família Targaryen foram momentos pesadíssimos. Tem aqueles momentos vergonhas alheias, como o do jantar, né? Parecia que estava indo tudo bem, eram as duas, né? A Alicent e a Rhaenyra se reconsiderando, falando palavras bonitas uma para a outra, tava um clima bonitinho, até que o Viserys volta para o seu quarto e os primos barra sobrinho, que eu sempre me confundo nisso, na realidade eles são tios e sobrinhos, né? Acabam brigando, acaba rolando aquela confusão, e o Aemond mostra realmente quem ele é. Ele estava
segurando, mas um dos filhos da Rhaenyra acaba olhando para ele com um olhar meio cínico, com um sorrisinho de canto de rosto. Ele não se aguentou e apontou o dedo, dizendo que eles são bastardos. A partir dali rolou uma confusão generalizada. Eu esperava que essa confusão rolasse um pouco mais, mas foi contida ali pelos soldados. O Emmett ficou olhando para a cara do Daemon. É muito interessante como o Daemon olha para ele. Existe uma teoria na internet, né, que eles podem ser pai e filho. Eu não acredito muito nessa teoria. O que eu acho realmente é que eles se parecem, pois ali nada mais, nada menos que é tio e sobrinho. Outro momento muito interessante desse 8º episódio foi a reivindicação pelo Trono de Madeira. Eu esperava mais coisas nessa reivindicação, mas como tudo é resolvido de forma muito corrida, nessa primeira temporada foi tudo muito solto, muito rápido, né? O Daemon acaba cortando a cabeça do irmão do rei do Reino da Madeira ali. Reino da Madeira não, né? O Trono da Madeira. O reino ali, se eu não me engano, é a parte do mar, né? Agora eu me esqueci o nome, colocam aqui nos comentários, não tem problema nenhum, que às vezes eu me esqueço, dá aquele branco, eu tô emocionado, fico meio emocionado e acabo esquecendo algumas coisas assim, como palavras, como nomes, né? Mas é assim mesmo, é o estilo do Henrique. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe muito bem que é assim. Eu esperava mais desse momento, eu esperava uma coisa mais intensa, mais pesada, mas não foi isso. Em compensação, a entrada do rei Viserys, quando estavam reivindicando o trono, na realidade eu acho que quem estava reivindicando no momento que ele entra é a Rhaenyra. Então ele chega com aquele estilo dele, né? Ele tem um estilo meio que paizão, meio apaziguador, porém muito debilitado, muito doente. Eu já li que essa doença na série é diferente do que aconteceu com ele nos livros, mas a série deu uma intensidade, ele entrando devagar, subindo devagar até o trono e ouvindo as reivindicações. Sem dúvida nenhuma foi o momento mais emocionante para mim. Muita gente pode achar que o momento mais emocionante foi o final do episódio, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, mas eu gostei muito disso, pois passou aquele ar de um rei pacificador, um rei que quer uma tranquilidade no seu reino, que quer a paz, que quer a harmonia. Inclusive, por ele querer muito essa paz e harmonia, ele acaba tomando algumas decisões muito precipitadas no seu reinado, até porque ele meio que mistura muito sentimento, né, com a função de um rei, mas por isso que ele foi um grande rei, por isso que ele é muito querido pelos fãs e quem está assistindo a série acabou gostando dele. O primeiro episódio faz a gente criar aquele ranço, mas depois a gente vê que o Viserys é um ótimo rei e realmente o momento que ele entra, né, até a sala do trono, escuta a reivindicação, mantém, tem também uma, como eu posso dizer, uma postura muito justa, né, pois ele deixa que a rainha, né, que é a esposa do rei lá do Trono de Madeira tome a decisão e ela acaba fechando com a Rhaenyra, meio que faz uma parceria com as netas dela, casando com os filhos da Rhaenyra. Rolou aquele pacto, rolou aquela parceria e meio que vai ficar tudo entre ali os Targaryens, né? Vai se misturar todo mundo. Eu dei uma pausa nesse momento para entender o grau de parentesco das filhas do Daemon com os filhos da Rhaenyra. Fiquei meio confuso, sem saber o que estava acontecendo ali. Eu parei junto com a minha irmã até que a gente chegou a uma conclusão que na realidade eles são primos, né? Porque o Daemon é tio da Rhaenyra. Olha, é uma confusão muito grande, mas deu para ver que os meninos e as meninas gostaram muito dessa decisão e a partir daí o segundo filho da Rhaenyra, né, será o sucessor do trono de Madeira. Então, se o avô dele não sobreviver, que na realidade não é avô dele, a gente sabe disso, né, ele que vai assumir o trono ao lado da filha. Ele ficou com a segunda ou com a mais velha? Agora eu sempre confundo, eu acho que ele ficou com a segunda filha do Daemon. Então ficou tudo em casa ali. Esse momento poderia ter sido mais intenso no termos de reivindicação, mas no quesito emocional foi simplesmente sensacional, até porque o Viserys foi dono da cena em todos os momentos que ele esteve ali. No roteiro eu tinha preparado para falar, né, do jantar constrangedor aqui nessa reta final, mas como eu já disse, o jantar foi bem constrangedor, bem estilo A Grande Família, e vou falar agora do momento que foi muito emocional. Eu já disse que o mais emocional para mim foi a entrada do Viserys, né, na Sala do Trono, mas muita gente ficou emocionada no momento final do episódio, que é o momento da morte dele, ele conversando ali, né, com a Rainha Alicente, ele fala com ela. Eu fiquei com a impressão que ele achava que estava falando com a Rhaenyra e não com a Alicent, até porque ele meio que responde a pergunta que a Rhaenyra deu para ele sobre a profecia do rei Aegon. Inclusive, por ele falar de Aegon ali para Alicent, ela pega para ela que aquilo ali é uma mensagem subliminar dele para ela. A promo fala um pouco sobre isso, então eu vou desenvolver isso lá na review, né, na preview, na análise que eu vou fazer da promo. Como eu disse, a qualquer momento deve estar no ar.
ar, se tiver no ar já tá o link dela aqui na descrição, mas foi um momento muito forte, foi um momento muito emocional, a morte dele, meio que o episódio preparou o tempo todo, dava a entender que ele poderia morrer a qualquer momento, teve aqueles momentos que ele ficou meio cabisbaixo no jantar, eu falei, será que ele vai morrer agora? Mas não foi isso, ele morreu deitado, e deu pra ver que ele estava percebendo que a morte estava chegando, ele fala aquilo ali, né, pra Alicent, pensando que era pra Rhaenyra, aquilo ali foi um grande easter egg pra gente que curte Game of Thrones, então ele fez aquele discurso, falou tudo aquilo, e no final, né, quando ele fecha os olhos, dá a entender que ele está vendo a esposa dele. No momento eu tava achando que ele tava falando com a Rhaenyra, mas não foi isso, né, a minha irmã fez uma observação muito interessante, dizendo que ele estava falando com a esposa dele que morreu, que é o grande amor, né, ele fala meu amor, eu falo eu te amo, algo assim, então dá a entender que ele tinha morrido e foi reencontrar com a esposa que ele realmente amou, né, que ele sempre quis do lado dele e infelizmente morreu no parto. Então é isso, essa é minha review do 8º episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão. Como eu disse, eu esperava um pouco mais dele, mas a parte, né, o lado emocional do episódio, em compensação, me deixou muito feliz, me deixou muito animado, até porque ele teve aquele estilo emocional de Game of Thrones e, acima de tudo, ele preparou um caminho muito interessante para a Guerra dos Tronos. E você já assistiu o 8º episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão? Gostou igual eu gostei? Ficou emocionado e esperava algo mais igual eu estava esperando? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama esse universo de Game of Thrones, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!